Vamos lá então, pessoal. A partir da aula última, vamos gravar a última aula sobre a unidade de probabilidade, que é a parte 3, tá ok? Lembrando que a partir dessa aula vocês têm condições de fazer a avaliação tranquilamente. Nós não vamos aplicar na avaliação nada que não foi dado nessas aulas das unidades 2, 3 e 4, tá? Mas falaremos disso numa aula específica sobre revisão. Bem, a aula de hoje é sobre probabilidade condicional, tá? Que é um dos elementos mais interessantes do tipo de probabilidade que a gente vai mexer. Antes de falar de probabilidade condicional, nós vamos verificar, vamos tentar partir de um exemplo que diz o seguinte, brincar com alguns elementos, tá? Foram selecionados, a partir de uma amostragem estratificada, que nós já vimos o que é isso, 101.850 contribuintes das classes média, baixa e alta. Posteriormente, foi feita uma verificação do número de contribuintes de cada classe social, que pagam um determinado tributo em dia. Então, você tem o primeiro evento, pagar o tributo em dia. E também do número de contribuintes das classes estruturadas que não pagam o tributo em dia. Então, o evento não pagaram. Aqui, não pagaram e pagar quer dizer pagar em dia ou não pagar em dia, tá legal? A partir daí, a gente fez o seguinte. A partir daí, a gente montou a seguinte tabelinha de resultados. Então, nós fizemos os eventos, né? Você tem só para ter uma ideia, 35 mil contribuintes da classe média baixa que paga em dia e 8 mil da classe média alta que paga em dia, totalizando 48 mil contribuintes que pagam em dia. E assim você faz para quem não paga em dia, para as duas classes, totalizando 56 não paga em dia. Depois você tem um total de 85 mil pessoas da classe média e baixa e 15 mil da classe alta, gerando 101.850 também. Definimos também, só para brincar, alguns eventos, tá? E todos esses aqui são eventos que a gente tem para o nosso problema, tá? Tudo isso aqui são alguns dos eventos que a gente tem para o nosso problema. E aí a gente vai, por exemplo, pagar em dia, não pagar em dia, contribuinte ser da classe média, baixa. Você pode falar aqui da interseção. O que é interseção? Pagar em dia e ser da classe média baixa. Quem que é pagar em dia e ser da classe média baixa? Por exemplo, se eu for pensar no número de pessoas que pagam em dia e são da classe média baixa, nós vamos ter que número, pessoal? Paga em dia e é da classe média baixa, ou seja, nós vamos ter então 39.577 contribuintes. Só para brincar com os resultados, tá bom? Depois você tem contribuintes ou que pagam em dia ou que são da classe média baixa. Aqui é paga em dia ou são da classe média baixa. Esse aqui a gente vai ver depois como é que se calcula esse número aí, tá legal? Então vamos lá. Primeiro, qual a probabilidade no meu evento de eu pegar um contribuinte que seja da classe média baixa? Então, qual é o número de contribuintes da classe média baixa? O número de contribuintes da classe média baixa está aqui, ó. Basta você olhar a classe média baixa, 85.881 contribuintes. Esse resultado aqui. Dividido pelo total de contribuintes. Então, eu tenho aproximadamente 84,3% dos meus contribuintes, tá ok? Depois eu posso também verificar o número de contribuintes que pagam em dia. Quem são os contribuintes que pagam em dia? Tá aqui, ó. Você tem número de contribuintes que pagam em dia, essa linha aqui. Ou seja, você tem 48 mil contribuintes que pagam em dia, seja ele da classe média baixa ou da classe alta, e um total de 101 mil contribuintes. Ou seja, então eu sei que aproximadamente 47,3% dos meus contribuintes pagam em dia. Tá legal?
Mas aí eu posso brincar o seguinte, com base no meu conhecimento, eu quero calcular a probabilidade de eu escolher um contribuinte aleatoriamente e ele ser da classe média ou baixa ou ser quem paga em dia. Pode ser uma coisa ou outra. Então, se ele pode ser ou pagar em dia ou ser da classe média em baixa, lembrem da formulazinha da união. Lembrem da probabilidade da união. Como é que eu calculo a probabilidade da união? Vocês lembram que eu falei na aula passada? Cuidado que essa fórmula é extremamente importante. Então eu sei que a probabilidade da união, quando os eventos não são mutuamente excludentes, é a probabilidade do primeiro evento mais a probabilidade do segundo evento mais a probabilidade da interseção dos dois eventos. Ok? Quem é a probabilidade do primeiro evento? Pagar em dia. Está aqui. Pagar em dia. 0,473. Tá ok? Quem é a probabilidade de ser da classe média baixa? Está aqui. 0,843. Probabilidade de ser da classe média baixa. Está aqui. 0,84. Quem é a probabilidade de pagar em dia e ser da classe média baixa? É esse valor aqui, pessoal. É pagar em dia e ser da classe média baixa. Então, essa probabilidade está feita a conta aqui, ó. Tá ok? Aqui é a interseção dividido por todo mundo. Então, você tem esse valor aqui. Feito isso, eu tenho que a probabilidade de eu escolher um contribuinte e ele ser ou pagador em dia ou da classe média ou baixa, ou não quer dizer que precisa ser os dois, tá? É que ele seja de aproximadamente quanto? 92,8%. Olha que bacana, certo? Então isso a gente usou resultados da aula passada nossa, tá legal? Mas aí eu quero conversar com vocês numa outra situação. Vamos imaginar que eu tenha a informação parcial, eu tenho uma informação parcial que diz o seguinte, tá? Eu tenho informação parcial que diz o seguinte: o contribuinte selecionado paga em dia, tá ok? O contribuinte selecionado paga em dia. Então, se ele paga em dia, o que acontece? Eu quero verificar, eu quero designar a probabilidade de P, quando se sabe que o contribuinte selecionado paga em dia e é da classe social. Ou seja, eu estou condicionando os meus resultados. Então vamos lá. Então eu quero saber o seguinte: a probabilidade, que chamaremos de probabilidade condicional, tá? Isso aqui é probabilidade condicional. Esse símbolo aqui, ó, que eu estou grifando aqui, não é divisão. Isso é condicional, tá bom? Probabilidade condicional. A probabilidade condicional, que é denominada do seguinte, de MB dado, ou seja, eu sei que é da classe média, né, de MB dado que P, dado P. Então eu quero saber qual a probabilidade dele ser da classe média baixa, considerando que ele é pagador em dia. Então, o que nós vamos fazer? Ó, lembre-se que o símbolo não corresponde a uma divisão, e sim uma condição de que outro evento já aconteceu. Então, nesse caso, temos o que chamamos de probabilidade condicionada, ou seja, a probabilidade de um evento acontecer, dado que sabemos que o outro evento já aconteceu. Ou seja, então nós queremos saber o seguinte: o número de contribuintes que são da classe média baixa e pagam em dia, dividido pelo número de contribuintes que pagam em dia. Qual é o número de contribuintes da classe média baixa e pagam em dia? É a interseção. Vocês lembram disso? Esse cara aqui, ó, contribuintes que são da classe média baixa e pagam em dia, então é o que? É o número de contribuintes da classe média e baixa, interseção com paga em dia, dividido
pelo número de contribuintes que pagam em dia. Tudo isso nós podemos chamar de números, tá ok? Então nós temos esse valor aqui, ó, 39, que nós tínhamos calculado lá anteriormente, e 48 mil. Agora, como é que eu vou generalizar esse resultado? Como é que eu vou criar uma situação geral para isso? Né? Porque quando eu coloco aqui, ó, número de contribuintes da classe média e baixa que pagam em dia, dividido pelo número total de contribuintes, e aqui o número de contribuintes que pagam em dia, dividido pelo número total. Esse cara aqui cancela com esse. Por isso que a gente chega nessa fórmula aqui. Tá ok? Se você fosse pensar bonitinho, antes de chegar nessa fórmula, você teria o quê? Você teria que a probabilidade do cara ser da classe média baixa, dado que ele paga em dia, é igual a probabilidade de quem? Dele ser, da probabilidade dele ser da classe média ou baixa, interseção com P, certo? Dividido pela probabilidade de P. Agora, como é que sai isso? Esse cara sai do número de elementos de B interseção com P, dividido pelo número total de elementos. E aqui é a probabilidade, que é o número de elementos de P, dividido pelo número total de P. E não. Esse cara cancela com esse, sobra só esses dois, que é o resultado que nós temos aqui. Tá ok? Generalizando a brincadeira, o que nós podemos dizer? Portanto, podemos generalizar para dois eventos A e B, quaisquer, que da seguinte forma. Podemos dizer, então, que a probabilidade condicional de A, dado que B já existe, nota-se por probabilidade de A, dado que B já aconteceu, é definido da seguinte forma. A probabilidade de A acontecer, dado que B já aconteceu, esse cara já aconteceu, tá? Esse cara já ocorreu. É dado da seguinte forma. É dado por probabilidade de A interseção B, dividido pela probabilidade de B. E aí, nós temos uma regrinha que diz o seguinte. Se A e B sejam considerados independentes, se A e B são considerados independentes, ou seja, que um não depende do outro para acontecer, eu posso dizer o seguinte, que a probabilidade de A interseção B pode ser dado pela probabilidade de A vezes B, tá? Ou seja, não depende de um acontecer para o outro acontecer, tá legal? E aí a gente tem um exemplo para isso, que é o seguinte, um estudante chega atrasado 40% das suas aulas e esquece o material didático em 18% das aulas. Supondo eventos independentes, ou seja, ele chegar atrasado e não levar o material, não são coisas que acontecem dependendo uma da outra. Calcule a probabilidade de o estudante chegar na hora é o contrário de chegar atrasado. Se 40% chega atrasado, então ao chegar na hora é 0,6. Com o material é o contrário. Se 18% ele não leva material, então você concorda comigo que 0,82% é levar o material. Pela regrinha nossa, o que eu sei? Que a probabilidade de chegar na hora, interseção com o material, é exatamente a multiplicação de chegar na hora vezes com o material, ou seja, 60,82, o que dá 49. E aí o outro é chegar na hora, que é os 40. Não chegar na hora, que é o 40%, e não levar material, que é o 18%. Então você tem uma multiplicação que vai dar 7,2%. Pessoal, com isso vocês têm condições de fazer os exercícios de probabilidade e de fazer a avaliação. Muito obrigado e até a próxima aula nossa.